Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Atos do Espírito Santo, mensagem parte 2, dando sequência a uma série de mensagens iniciada no mês passado e culminando aí no dia de Pentecostes, há 2 domingos próximos passados, mas dando continuidade naquilo que entendemos ser a orientação do Espírito Santo. Vamos orar antes pelas crianças também. Hoje culto infantil também com a Igreja da Criança. Vamos lá, Gabriel, você vai hoje? Ele acha que não é com ele. Vamos lá, Gabriel. Aqui é o celular, é a Bíblia no celular. É isso aí, né, Davi? Vamos orar com as crianças e pela palavra também que será ministrada lá na Igreja da Criança. Amém? Estenda uma das suas mãos, se você quiser e puder, em concordância com a oração de bênção, de envio das nossas crianças para o culto infantil. Amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos enviar as crianças aos teus cuidados, na orientação do Pai, do Filho, na direção do Espírito Santo, abençoando as monitoras, toda a equipe desta Igreja da Criança, sob a coordenação da missionária Marta. Que o Senhor continue abençoando poderosamente cada casa, cada criança aqui representada e representando uma família. E podemos ter o privilégio, a alegria de poder semear palavras nos corações. E essa palavra já tem germinado, tem brotado bons frutos. Temos cumprido o nosso papel, nossa missão. E lá no culto infantil, nas salas, que o Senhor fale poderosamente, traz uma unção de entendimento, de clareza na vida de cada criança, pré-adolescente, de toda a igreja, de toda a casa aqui reunida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos juntos. Atos do Espírito Santo, Romanos 8, um texto conhecido. Vamos pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, a clareza para o entendimento dessa palavra que move os nossos corações. Da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 26, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mantenha esse texto aberto aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo de celular. E vamos orar mais uma vez. Coloque a sua mão por sobre a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, fale comigo através desta palavra. Usa a vida do teu servo, pastor Douglas, pela orientação, iluminação e disposição do Santo Espírito. Que Jesus o Cristo Nazareno cresça e ele, pastor Douglas, diminua. Pedimos-te isto totalmente para a glória de Deus nosso Pai. Amém. É impressionante como nós podemos perceber na leitura dos textos bíblicos, a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo que já foi derramado por sobre nós, Igreja do Senhor. Nesse texto lindo que lemos, é importante você ter uma visão clara daquilo que é a verdade, a pura verdade, até porque quando Paulo se refere, no verso número 27
da intenção ou da intercessão do Espírito Santo pelos santos, você vai perceber que os santos aí são destacados como os cristãos. Exatamente por isso a palavra santos está descrita na tradução no português na letra minúscula, com a letra minúscula, referindo-se não a uma pessoa, mas aos cristãos. Então, santos na Bíblia significa separado, consagrado para um propósito. Eu e você, nós somos santos, porque nós somos separados, e ninguém precisa ser canonizado por isso. De fato, que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, e nós sabemos e cremos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, é impressionante percebermos os atos do Espírito Santo, e hoje eu quero ampliar um pouco mais a visão daquilo que o Espírito Santo faz, tem feito e fará nas nossas vidas. Você percebeu claramente, de acordo com o verso 26, que nos instrui, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Eu quero destacar, nesses próximos minutos, a assistência que o Espírito Santo dá para cada um de nós, os santos, os cristãos. Então é bom lembrarmos que, ainda enquanto nesta condição humana, mesmo sendo os santos, ou seja, mesmo sendo nós separados para um propósito, ainda estamos nesta condição humana. E por conta disso, sofremos o que Paulo disse aí no verso 26, denominado de fraquezas, de situações difíceis, de problemas ou de desafios. Lembrei-me, inclusive, de alguns homens de Deus, profetas, homens importantes, destacados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus, e esses homens e também mulheres separadas por Deus, sofreram adversidades, passaram por dificuldades, tiveram também, na sua vida humana, fraquezas. Lembrei-me de Elias. A Bíblia diz, inclusive já no Novo Testamento, em Tiago 5,17, que Elias, referindo-se a Elias, o profeta do Antigo Testamento, Tiago referiu-se a Elias como um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não eram super-heróis destacados, heroínas, eram homens iguais a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, que passaram por fraquezas, talvez até as mesmas fraquezas que nós passamos, e digo mais, fraquezas mais difíceis, problemas muito mais difíceis do que nós passamos. O apóstolo Paulo, inclusive, você sabe, mas não custa lembrar, ele mesmo disse aos Coríntios, no capítulo 12, que ele se gloriava em suas fraquezas. E era interessante perceber essa expressão de humildade de Paulo apóstolo, dizendo que quanto mais ele se humilhava, quanto mais ele era esbofeteado, literalmente na carne, referindo-se àquele espinho que supostamente é uma enfermidade física, ele se gloriando. Por esta razão, vamos entender quando ele, apóstolo Paulo, diz também: em tudo dai graças, em tudo, inclusive nas fraquezas, nas dificuldades, nas adversidades que nós passamos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Perceba que Deus não tem interesse nenhum no nosso sofrimento. Deus não tem interesse nenhum nas nossas fraquezas, naquilo que choramos de dor. Pelo contrário, um pai que ama o seu filho, uma mãe que ama os seus filhos, jamais querem vê-los sofrendo, jamais querem vê-los chorando, principalmente de dor. Assim é o nosso Deus. Mas o nosso Deus, e dentro dessa vontade, que nós sabemos que é uma vontade tríplice,
boa, perfeita e agradável, existe a vontade permissiva de Deus. Deus não tem interesse que a gente sofra, mas em muitas das vezes Ele permite, como um pai que dói primeiro nele, mas que eu e você passe por certas situações para que possamos gloriar o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu quero dizer algo muito importante para você, de acordo com esta palavra, que é em nossas fraquezas que o Espírito Santo nos assiste. Amém, queridos? Então vamos olhar para a Bíblia nesta ótica, vamos imergir nesta palavra e vamos extrair dela alguns atos do Espírito Santo que está aqui saltando aos nossos olhos aqui desse texto lindo e fascinante. E eu quero convidar você para imergir junto comigo nesta palavra, abrindo aí agora em João 14, 16 em diante, Evangelho de João, no capítulo 14, é um texto conhecido também, no verso 16 até o 18, e você que é o nosso líder de célula vai poder anotar aí o primeiro ensinamento, ou o primeiro ato do Espírito Santo, de acordo com essa palavra de hoje. O Espírito Santo nos assiste como nosso Consolador. O Espírito Santo nos assiste como nosso Consolador. O Senhor Jesus, antes de partir, anunciando nesse texto, João capítulo 14, a respeito de que partiria, mas enviaria outro no seu lugar, outro do mesmo tipo, da mesma espécie, com a mesma essência. E Jesus disse assim aos discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, ou não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, nesse texto é destacado esse ensinamento, este princípio lindo e fascinante, maravilhoso, que é a despeito de mais um dos inúmeros e infinitos atos do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele já foi derramado entre nós, ele já está entre nós, e ele nos assiste como Consolador. Eu não sei se você tem essa impressão quando você está passando por uma fraqueza, um momento difícil, um momento de dor, ou até mesmo um momento de pesar, e vem alguém que você gosta muito, e te dá um abraço, ou te dá uma palavra, ou não te fala nada, mas simplesmente aquela presença daquela pessoa funciona como um consolo para nós. Alguém aqui já experimentou, vivenciou essa situação? Eu quero convidar você a perceber o Espírito Santo como um consolador, mas como alguém vivo, alguém presente, e alguém que tem, por assim dizer, um abraço muito mais forte, muito mais apertado, muito mais envolvente. Consolador aqui, no grego, na língua que o texto foi escrita, na língua original do Novo Testamento, significa literalmente, ou pode significar literalmente, auxiliador. Nesse sentido, quando Jesus utiliza-se dessa palavra, ele está dizendo: olha, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, porque Jesus veio para auxiliar. Jesus veio para somar, não veio para dividir. Ele veio para auxiliar, nos oportunizar a salvação. E a obra que Jesus estava terrena, aparentemente sendo ali encerrada, o Espírito Santo iria continuar auxiliando os discípulos na caminhada da vida. Não é maravilhoso isso? E perceber que Ele está do nosso lado, e perceber que Ele está nos auxiliando, que uma das suas funções é ser um conselheiro, um auxiliador. Pelo menos eu tenho essa impressão. Nós temos aqui esse termo aqui usado na linguagem jurídica.
Quando você procura um advogado em alguma questão jurídica, em alguma causa na justiça, você procura alguém para quê? Para te auxiliar. Sim ou não? Você procura alguém para te orientar em uma área que você não tem conhecimento. Sim ou não? E esse advogado, e essa pessoa que atua na área jurídica, ela vai sentar com você, ela vai te explicar o que pode acontecer, o que já aconteceu, e vai acompanhar o processo, e vai te informar, vai te ajudar, e você vai se sentir ajudado, você vai se sentir consolado, porque tem alguém do seu lado ali te apoiando, sim ou não? Então, essa palavra, que significa auxiliador, ela provém dessa linguagem jurídica, como que um advogado de defesa. 1 João 2:1 também utiliza-se desta palavra, o apóstolo João, já no final da sua vida, e de modo mais geral, refere-se por alguém de quem se pedia ajuda. Para quem você tem pedido ajuda? Pense um pouco. Quando você passa por situações difíceis, quando você tem uma fraqueza, você tem pedido ajuda para quem? Eu tenho pedido ajuda para o meu pai, para minha mãe, para o meu pastor, para o meu líder de célula, para o meu presbítero, meu diácono. É certo isso? Sim, é certo. Mas a minha pergunta mais incisiva para você nesta noite é: você tem pedido ajuda ao seu advogado de defesa, ao seu justo juiz, ao Espírito Santo, que é mais do que um consolador, é o teu auxiliador? Pense nisso e peça ajuda para ele, porque ele é literalmente uma pessoa que está aqui, como Jesus disse aqui nesse texto em João 14, está com a gente para sempre. E a gente o conhece, a gente não viu ainda, mas a gente pode sentir. Então, veja que com que conforto, que segurança nós temos ao saber que o Espírito Santo nos auxilia e é Ele que advoga a nossa causa. E esta é uma das maneiras como o Espírito Santo nos assiste. Ao preparar esta mensagem, me lembrei desta função, deste ato do Espírito Santo nas nossas vidas. Me lembrei da letra de um hino que nós cantamos comumente aqui na igreja, que diz assim: Consolador amado, meu protetor do mal, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E neste mesmo hino maravilhoso diz também que ele não desampara nunca, nem me abandonará. Esse é o Espírito Santo que eu apresento para vocês nesta noite. Aquele que nos consola, ou seja, aquele que nos auxilia, aquele que advoga a nossa causa com excelência, louvor e glória. Eu convido você a deixar que o Espírito Santo console você. Eu convido você a permitir que o Espírito Santo auxilie você nas suas fraquezas. Aliás, ele faz mais que isso. A Bíblia diz, eu creio, que ele enxuga as nossas lágrimas. Ele conforta os nossos corações. Então recebamos agora esta graça de graça. O Espírito Santo está presente aqui, meus irmãos. Como eu posso sentir e eu posso testificar a despeito deste texto que Jesus disse: Ele estará com vocês para sempre. Não vai nos deixar órfãos. Ele está aqui. Amém, queridos? Lá em João 14, ainda em João 14, vai adiante comigo aí no verso de número 26. Leiamos todos juntos. Vocês começam aí. Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo o que ele disse. Amém?
Então, o que eu quero destacar aqui como um ato do Espírito Santo? O Espírito Santo nos assiste ensinando-nos, fazendo-nos lembrar tudo aquilo que nós já sabemos da parte dele. Essas lembranças boas que nós temos, dos grandes ensinamentos bíblicos que nós tivemos, com aqueles que passaram por aqui, que pastorearam as nossas vidas espirituais. E quando estamos ali, no momento difícil de dor, lembramos de certas palavras, recordando, é o Espírito Santo que atua em nós, desta forma, consolando, nos auxiliando a lembrar. Nós que particularmente somos brasileiros meio que esquecidos facilmente, memória curta, dizem alguns. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, quando João refere-se aqui, no verso 26, ele fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo aqui do grego parácletos, na raiz desta palavra estão os conceitos de aconselhar, de exortar, ou seja, chamar a atenção, corrigir em amor, consolar, que foi o princípio visto na primeira ideia, fortalecer, interceder, estimular. Olha quanta coisa o Espírito Santo faz quando ele atua em nós como um professor, como alguém que ensina. Ele estimula, ele fortalece, ele empodera, ele põe a gente para frente. Ele consola, ele auxilia, ele exorta, ele chama a atenção. Você já teve a impressão de uma ideia de fazer algo, de tentar, olha, essa semana eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, e de repente você até prepara. Mas de repente vem algo muito forte, que tira aquela ideia da sua cabeça. E de repente você deixa de fazer. E depois, não muitos dias depois, você vê o possível resultado daquela ação que você ia fazer, e você diz: obrigado, Senhor, porque me livrou. Era o Espírito Santo que estava te exortando, te dizendo assim: meu irmão, minha irmã, minha filha, meu filho, não faça isso, pelo menos agora não. Porque você pode muitas vezes cair numa cilada. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? É o Espírito Santo que está com você. É Ele que está te exortando, te orientando. A nítida impressão e o sábio conselho de alguém que diz assim: não faça isso. Orientado pelo Espírito Santo. Auxiliado pelo Espírito Santo para nos ajudar a não cometermos erros. E depois você agradece, porque se você tivesse feito ou falado certas coisas, você teria se complicado. Então é essa função que eu quero que você perceba que o Espírito Santo faz. Nos fortalece. Anote aí, nunca você vai ouvir o Espírito Santo te colocar para baixo, te dizer: você não vale nada, você não presta. Nunca, absolutamente nunca, você vai ouvir o Espírito Santo te inferiorizar. É importante dizer isso, sabe, Cida, porque às vezes a gente se sente menosprezado, às vezes a gente se sente pequeno. E o Espírito Santo, ele só valoriza, ele só potencializa, ele corrige, ele mostra, Sara, ele mostra o erro, ele corrige em amor. Porque quem ama, corrige. Quem ama, confronta. Mas quem não ama, quem odeia e tem inveja de você, vai te afrontar. O espírito do sujo, do encardido, do mal lavado, do inimigo das nossas almas, ele só vai nos inferiorizar. Ele só vai colocar besteira na nossa mente, dizer: você não vale nada, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo é o contrário. Ele vai estar sempre acreditando que a gente pode ser melhor. Então, para você saber se é algo que vem do Espírito Santo, é algo que vem de coisa boa para você. Poderia ouvir um amém? Então, você viu comigo no texto inicial e também aqui agora em João 15, 26. O Espírito Santo vai nos ensinar
pegando a ideia, o princípio de Paulo, auxiliando aos santos, com essa palavra de João 15, 26, o Espírito Santo vai nos ensinar a verdade. Porque ele, que é o próprio Cristo, ele sabe que a verdade é o caminho que nos conduz à vida. Jesus não falou isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo vai nos revelar a verdade, porque a verdade é o caminho que vai nos conduzir à vida. Ele vai ser sempre em verdade. No Espírito Santo não tem mentira, não tem meia boca, não tem obra mal feita, é tudo feito com excelência. Há uma música que eu vou citar aqui também, Renascer Prize, chamado Plano Melhor. Na letra desta música tem uma frase muito importante, que diz assim, que nós vamos olhar nos olhos de Jesus e enxergar a verdade que nada e ninguém pode impedir. Então, saia daqui desta noite, saia daqui deste culto hoje, pedindo ao Espírito Santo que te envie, que te prepare para essa semana, a última semana deste mês, é ou não é? Mas para que você saia daqui olhando nos olhos de Jesus e enxergando com clareza a verdade que está nele. A verdade revelada nesta palavra, que nada e ninguém poderá nos impedir de ver e enxergar. Mas vamos nos permitir também a este Paráclitos, que ele nos exorte. Tenhamos a humildade de sermos corrigidos, que ele nos fortaleça, que ele interceda por nós, e agora nós vamos imergir nessa palavra intercessão, que ele nos estimule, que ele nos empodere a fazermos aquilo que a Bíblia diz, coisas maiores, a tirarmos os nossos olhos míopes, espiritualmente falando, do chão, e olhar para este horizonte lindo, destacando as maravilhas que Deus faz. E você é uma dessas maravilhas que Deus fez. Um ser único, exclusivo, e na face da terra não há nenhum outro igual a você. Pode até ser parecido, mas igual, jamais. Comentaristas da Bíblia de tradição reformada disseram assim a despeito desse texto: Mestre divino inspirou os apóstolos e profetas que escreveram o Novo Testamento, dando à igreja tudo o que é necessário para conhecer a Deus e os santos caminhos do Senhor. Percebe? Os santos caminhos do Senhor, os caminhos separados do Senhor. Santos é separado. Você está aqui hoje. Preste atenção, você está aqui hoje porque você foi separado por Deus. Ah, mas eu escolhi ir na igreja hoje, ou escolhi não ir. Não. Você está aqui porque Deus escolheu que você estivesse aqui hoje. E Ele te fortaleceu. Ele fortaleceu seus pés, seus braços, as pernas, para você caminhar até aqui. É Ele que faz isso, meus irmãos. Paráclitos é alguém chamado para ficar ao lado ao lado do outro, para ajudar, ao seu lado para te consolar. Olha aí para o seu lado e agradeça ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui do meu lado, me auxiliando, ou desse lado, em cima, embaixo, ao redor, ao derredor, Ele está aqui. Agradeça ao Espírito Santo. Tantas coisas que a gente queria falar aqui, né, Adriana? Mas no momento certo a gente vai revelar. Mas em tudo a gente tem convidado o Espírito Santo. Até uma refeição à mesa. Eu conheci um pastor, e um dia ele disse isso para nós lá no seminário. Ele disse assim: todos os dias, quando a minha esposa coloca a mesa ali para jantarmos ou almoçarmos, compartilharmos de uma refeição, sempre há uma cadeira destinada ao Espírito Santo. E geralmente é o melhor lugar
da casa, da mesa. E todos os dias eles convidam o Espírito Santo para participar daquela comunhão. E é maravilhoso isso. Alguns vão ouvir essa palavra, vão perceber, isso é loucura. Mas o apóstolo Paulo explica o que é loucura entre nós, para Deus é aceitável. E Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque a edificação vem pelo poder do Espírito Santo. Só vai falar que é louco quem só não vai entender o que eu estou falando, quem ainda não teve um encontro com o Espírito Santo. Mas de fato você vai chegar o seu dia, porque assim também chegou o meu dia. Amados, Paráclitos aqui é então alguém chamado para ficar ao lado do outro, para ajudar. Então perceba algo também, eu estou dando aqui algumas dicas. Perceba que se é alguém que te inferioriza, não é enviado por Deus. Se é alguém que te deseja mal, não é enviado por Deus. Se é alguém que te critica, não é alguém enviado por Deus. Se é alguém que não te ajuda, te atrapalha, não jamais pode ser enviado por Deus. Mas se é alguém que te empodera, que te ajuda, que diz, estamos juntos, mas na hora do vamos ver, está junto mesmo, que eu conheci muito crente que dizia, estamos juntos, na hora do vamos ver, Cida, foram os primeiros a abandonar. Misericórdia, né? Então, você percebe isso. Se alguém fala que está junto, e estamos juntos mesmo, é enviado pelo Espírito Santo. Aliás, eu ouso dizer, é o próprio Espírito Santo ali. Sendo Paráclitos, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado, amigo. Você já conheceu esse amigo? Você tem caminhado com esse amigo? Que maravilha, o Espírito Santo nos ensina. Ele caminha ao nosso lado, nos ensinando. E a gente tem coração humilde para aprender e agradecer. Amém, meus irmãos? Terceiro, e aí emergindo nesse texto, Romanos 8, 26 e 27. Nós vimos o Espírito Santo nos assistindo como um professor, nos ensinando. Vimos também o Espírito Santo nos auxiliando, nos assistindo como consolador, auxiliador, um advogado. Agora, de acordo com esta palavra, note aí, o Espírito Santo nos assiste como intercessor. É muito comum aqui na vida da igreja, Letícia, nós temos aí intercessores, pessoas que oram por nós, que intercedem por nós, que apresentam as nossas causas que temos diante de outros, de um grande grupo que ora. Muitos irmãos nesse momento, nesses últimos dias, têm postado pedido de oração em prol de cura. Alguns irmãos aí contraindo Covid. E a igreja tem se levantado para orar. Sim ou não? Amém? Não é bom você ter um intercessor, alguém que te ajuda a orar? Que compra essa causa e diante de Deus apresenta, não só as suas orações, mas as orações deles, mas a sua também. Eu particularmente tenho diretamente 2 irmãs intercessoras, diretas, que me ajudam nas orações. Alguém que eu posso diretamente, manda uma mensagem e já imediatamente já entra em oração. Tenho mais de 2, é claro, mas eu tenho 2 que são diretas. Eu tenho falado para elas que elas são como Arão e Ur. Estão ali, de plantão. E entram em ação, nessa intercessão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, de acordo com esse texto, é que o Espírito Santo, ele atua em nós, ou por nós, como intercessor, junto ao trono da graça do Senhor Jesus. E anote aí, nós temos, é importante você saber, nós temos 2 intercessores divinos. Talvez muitos aqui hoje não saibam disso. Mas nós temos Cristo, que intercede no céu,
pelo salvo, pelo crente, perante nós, ou perante a face do Pai. Temos esse Cristo que intercede no céu pelo salvo, perante a face do Pai. O Espírito Santo intercede no íntimo do crente, do salvo na terra, com gemidos. Então nós temos diante do trono de Deus, diante da face do Senhor, o próprio Cristo intercedendo, orando por nós. E nós temos aqui na terra alguém também intercedendo e orando por nós, que é o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Mas é muito importante dizer algo que tem muita gente aí que não sabe. Em muitos lugares aí, Marcos, que as pessoas vão, é cometido, Carlos, blasfêmias contra o Espírito Santo. É misericórdia. Colocando, Renato, alguém aí como intercessora. Isso é uma blasfêmia, João, contra o Espírito Santo. E você sabia, Nésio, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a única coisa que nos rouba ou não, que nos tira a salvação? Quando nós colocamos alguém que foi humano, ou que é humano, que fez boas obras, como intercessor, no lugar do Espírito Santo, no lugar de Cristo, dona Lígia, nós estamos cometendo, mais que idolatria, estamos cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. É importante dizer isso, porque o diabo, que Jesus falou isso, o diabo só vem para matar, roubar e destruir, e vem para roubar a salvação também. Então saiba, você, no meu caso eu tenho 2 irmãs que intercedem, mas então eu tenho 4 intercessores. Amém ou não? Claro que temos mais, mas Cristo que intercede por nós junto ao trono de Deus, junto à face do Senhor. Mas nós temos na terra o Espírito Santo que intercede por nós. E ele faz isso de uma forma muito especial que eu vou explicar para vocês agora. O texto refere-se com gemidos inexprimíveis. Isso indica que o Espírito Santo intercede juntamente com os gemidos do cristão. Por isso que o texto vai dizer a respeito do Espírito Santo como ensinador, que nos auxilia, nos ajudando até a orar. Muitos cristãos falam assim, eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas de repente começa a orar e sai a oração tão linda. Conhece alguém assim? É o Espírito Santo que faz isso. Auxilia, orienta e coloca nos nossos lábios a palavra do Senhor em oração. Intercedendo. Lendo o que os reformadores disseram a respeito dessa passagem, é interessante que eles falam que quem geme aqui é o Espírito Santo por nós. Não é nem tanto o nosso gemido, mas o gemido do próprio Espírito Santo por nós, meus irmãos. Por esta razão vamos entender a expressão usada, inexprimíveis. Esses gemidos têm lugar no coração do Espírito Santo. Olha que coisa profunda esta. Então, graças a Deus, meus queridos, que o Espírito Santo está orando por nós nesse instante. Graças a Deus que o Espírito Santo está convencendo a mim e a você a receber esta palavra. Ele está dentro de nós e ele geme dentro de nós e por nós. E ele ora, olha que interessante o que Paulo disse aos Romanos. Verso 27. Vocês estão aí, amém? Romanos, vamos abrir novamente. Verso 8, aí, capítulo 8, é isto? Me ajude aí. Verso 27. Isso aqui é muito lindo da gente destacar. Porque, às vezes, Cris Delmont,
as pessoas oram na sua humildade, mas no fundo, estão pedindo que seja feita a vontade deles. É ou não é? Sejamos sinceros. Mas o que é importante destacar aqui, queridos, é que quando o Espírito Santo faz isso por nós, ele faz uma oração para que seja feito segundo a vontade de Deus. Olha aí o texto. De acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a sua vontade. Isso é importante destacar. Para que você não fique gerando expectativas humanas infundadas. Mas quando você perceber, ou quando você permitir, que o Espírito Santo age em você, geme por você, intercedendo na terra, para que a tua oração chegue nos céus. E vamos colocar de uma forma ilustrativa, e junte com a intercessão de Cristo, tudo que será lhe revertido em bênçãos, em aprovação daquela oração, será pela vontade do Senhor. Por isso cantamos a oração do Pai Nosso. E vai ser sempre revelada a verdade. Nada menos que a verdade. Então a gente, de certa forma, tem que tomar muito cuidado que pede em oração para o Espírito Santo. Porque ele age. Ele age em nosso favor. Eu ouso dizer, quando Davi escreveu que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia e da nossa dor, ele estava referindo-se ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso socorro. E de acordo com o que João disse, a despeito de Jesus, ele está presente sempre com vocês. Então eu posso dizer que o Espírito Santo é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor. Sim ou não? Então, receba de graça e pela graça esses dois intercessores na sua vida. Cristo que intercede nos céus, junto à face de Deus. E o Espírito Santo que intercede no íntimo do nosso coração, com gemidos inexprimíveis, aqui na terra, para que a nossa oração possa chegar ao trono da graça de Deus. E recebermos aqui na terra, segundo a plena vontade de Deus. E anote aí, outra dica, hein? Tudo o que você recebe de Deus te dá paz. Tudo, absolutamente tudo, toda resposta de oração que você recebe de Deus, para você saber se é de Deus ou não, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer paz, não gera guerra, não gera confusão, não gera dúvidas. E se é casal, Deus testifica para os dois. Porque Deus não tem e não é espírito de confusão. Se é no conselho de uma igreja, se é numa mesa diaconal, se é numa liderança, vai testificar em paz com todos. Aí você vai saber que é Deus operando. Pode você até discordar, mas aquela discordância vai ser uma discordância tranquila, vai te gerar paz. Isso naquela hora, no calor ali das emoções, no calor da discussão daquela matéria. Mas depois você vai perceber, foi a melhor decisão a ser tomada. Porque o Espírito Santo, ele traz unidade, ele gera paz. Quantas dicas demos aqui hoje? Vamos encerrando nesta hora, em nome de Jesus, falando que o Espírito Santo nos assiste, permanecendo conosco para sempre. Veja comigo João capítulo 14 novamente. Vamos voltar o texto lá um pouquinho para João 14. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém? Fui falar de sopa, chocolate quente, então o pessoal está um pouco ansioso, né, Nésio? Vamos ver se a feijoada, que vai ser aqui pelo Instituto Vida, vai superar a que a Lucy fez nesse feriado. Que coisa linda. Olha, parabéns, nota 1000. Amém, irmãos? Vocês estão fracos hoje, hein? Parece que não comeram feijoada no feriado, gente.
Como é que vocês vão andar de balão com essa cara aí? Vocês têm que estar animados. É ou não é, Carlos? Tem que... É isso? Semana está começando. Pagar uma pizza aí para a namorada. É ou não é? E ela fez assim, ó. Agora vocês chegaram agora, viu, Marcos e Ana? Aí vocês não sabem ainda os lugares. Então vocês podem me convidar que eu vou auxiliar vocês. Né, Douglas Rocha? Nos lugares. Amados, vamos fazer uma leitura juntos aqui. João 14. É isso aí, Renato? Amém? 16. Vamos ler juntos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Diga aí para a pessoa que está do seu lado assim, ó, se você quiser e puder, o Espírito Santo está com você para sempre. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? O Espírito Santo está comigo para sempre. Mas eu não pedi isso, mas recebe do mesmo jeito, sabe por quê? Quando você faz a oração do Pai Nosso, você fala o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Espírito Santo está com você para sempre. Para te ajudar, para que a vontade de Deus seja feita em você para sempre. Por isso, outra dica, que muitas das coisas que nós fazemos ou planejamos, muitas das vezes que dá certo, não dá certo da forma como a gente planejou, mas da forma como Deus planejou, para mostrar que Deus está no controle absoluto das nossas vidas. O que nós vamos tirar de lição aqui? Que o Espírito Santo nos assiste, permanecendo conosco para sempre. Ele não é um hóspede provisório. Não é como aqueles parentes que chegam de longe e falam assim, eu vim para ficar. Toma cuidado com isso daí, viu? Já aconteceu com uma pessoa que em um determinado lugar estava, Paulo. E aí um amigo chegou e falou assim, eu vou ir na sua casa ficar uns dias. Aí esta pessoa generosamente acolheu aquele irmão. E aí o irmão trouxe umas 4, 5 malas para ficar alguns dias. Já aconteceu, se você deu risada, porque já aconteceu com você. Mas esses alguns dias foram 30 dias. Misericórdia. Haja arroz e farofa e farinha e feijão. Carne. Então tome muito cuidado quando você convidar as pessoas para ir na sua casa. Ou já determina. Aí você se arruma lá o melhor lugar da casa. Aí o cara vai ficar 30 dias mesmo. Comendo, bebendo de graça, tendo roupa lavada, passada, e lavar a louça, lava. É um hóspede que não é tão quanto provisório. Veio para ficar. Às vezes traz até a mudança. Então fique muito esperto com isso daí. Aí você, o pastor está dando muita dica hoje. Então, meus parentes, meus amigos, meus irmãos, eu sei que vocês vieram para ficar poucos dias, mas fiquem à vontade, a casa é sua. Mas toma cuidado, se a pessoa tomar posse dessa palavra, você perde até a casa. Então não fala muito esse negócio, fiquem à vontade, não. Né? Sabe aquele sofá duro, que tem aquele braço de madeira? Põe a pessoa para dormir ali naquela noite. Aí a pessoa acorda no outro dia com aquela dor no pescoço. Finge que eu vou ter que ir embora, irmão. Eu deixei as coisas acesas lá em casa. Algumas dicas aí. Né? Mas o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, ele não é um hóspede provisório. Ele veio para ficar. E ele não vai embora. Mas ele não é qualquer hóspede. Ele não é qualquer pessoa. Ele é o Espírito Santo.
E quando a gente canta naquela música, esta casa é a sua casa, é a casa do Espírito Santo, é o nosso templo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele veio para ficar. Por isso que lá no jantar com o casal, a gente aprendeu aquelas lições importantes. Da mulher que varreu a casa para encontrar a joia preciosa, a moeda rara. E quando o Espírito Santo entra em nossa casa, em nosso corpo, na nossa mente, ele vai limpando as coisas. Ele vai arrumando. Sabe, muitas vezes, quando Paulo fala a respeito das fraquezas, são as dificuldades, algumas vezes acontece da gente ter aí a nossa vida um pouco bagunçada. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O mesmo Deus em Espírito Santo que permite que certas coisas baguncem, é o mesmo Espírito Santo que põe tudo no lugar de novo. Outra vez. Porque ele permanece conosco. Ele não é um hóspede provisório, ele que vem e vai embora. Ele habita, ele mora, ele veio para ficar. Dê um glória a Deus, aleluia. É ele que nos guia a toda a verdade, João 16, 13. João 14, 26, é ele que nos faz lembrar. João 16, de 8 a 11, é ele que convence. Romanos 8, 16, é ele que testemunha. É ele que fala de Cristo. Atos 1, 8, é ele que nos dá autoridade. Gálatas 5, 22 e 23, é ele quem produz em nós os frutos dele. É o próprio Espírito Santo que produz em nós os próprios frutos dele. Juízes 6,34 é o Espírito Santo que nos reveste para a batalha. E Efésios 5,18 é o Espírito Santo que nos enche. Por isso Paulo vai falar para os irmãos cristãos na cidade de Éfeso, aos Efésios: andai no Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, porque é ele que faz esse enchimento e esse preenchimento. Então, quando você falar, eu estou a ponto de explodir, o copo está cheio, já está transbordando, que seja do Espírito Santo. Eu estou a ponto de explodir, que seja do poder do Espírito Santo, do entusiasmo, da alegria, da força, da pujança, do discernimento, da sabedoria que vem do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar e vamos relembrar este tema. Atos do Espírito Santo, é ele que nos auxilia a tudo isso que eu falei, muito mais do que você tem sentido também. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso assistente. Nos auxilia nas nossas fraquezas. Como é bom lembrar que apesar de ainda sermos humanos, temos intercessores. Cristo que está nos intercedendo, fazendo chegar as nossas orações junto à face do Senhor, e o Espírito Santo que está atuando na terra, intercedendo no íntimo do nosso coração, conduzindo também as nossas orações, até nos momentos que gememos de dor, de fraqueza, até nos momentos que as palavras não saem dos nossos lábios. É o Espírito Santo que tem esse lugar no coração de nós, no nosso coração. Que possamos permitir esta ajuda deste Paráclitos, nos fortalecendo, nos aconselhando, nos socorrendo, advogando as nossas causas. Colocamos as causas que temos na justiça nas mãos do Paráclitos, porque ele é este aliado, este advogado, justo juiz, que julga a nossa causa com defesa e equidade, nos protegendo, nos livrando de todo o mal e fazendo-nos acessar a
aquilo que é de direito nosso, é nossa herança. Obrigado porque muitas das vezes, quando esquecemos, é o Espírito Santo que nos faz lembrar de coisas boas, nos guia à verdade, expulsando de nós toda mentira. É Ele que nos convence, é Ele que nos vivifica, testemunha de Cristo, nos dá autoridade, presença do Espírito Santo, fala por nós quando nos falta a palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos reveste para as batalhas que temos no dia a dia. Enche-nos, Espírito Santo, de vigor, de coragem, mansidão, humildade, mas nos dá autoridade em nome de Cristo, para pisarmos firme naquele terreno que já é nosso, naquela área que já é nossa, e muda o cenário quando entrarmos em ação. Eis ali vai um filho de Deus, uma filha amada do Pai, com poder e autoridade que vem do alto, e que o Senhor nos revista do Espírito Santo para auxiliarmos também aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado porque temos o conforto e segurança. Saímos daqui sábios de que é o Espírito Santo que está com a gente, permanece conosco para sempre. Obrigado, Senhor. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebei a bênção de Deus. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão dos santos, a unção, a união e a amizade, a comunhão do Espírito Santo seja continuamente derramada sobre nós e vós, povo de Deus, famílias do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Ótima semana, até terça-feira, em nome do Senhor Jesus.